É, imagina a cena. No meio de uma daquelas liquidações em massa no mercado, sabe? A ação da Nvidia estava, tipo, numa queda livre que, olha, era assustadora. Nossa, eu lembro bem desse dia. O pessoal entra em pânico total. Pois é, para quem estava acompanhando o gráfico ali na tela, viu o preço simplesmente despencando num abismo absoluto. Tipo, não tinha nenhuma média móvel por perto. Aham, nenhuma rede de segurança aparente, né? Exatamente. Eram só aquelas barras vermelhas derretendo o capital de milhares de pessoas a cada segundo. O pânico puro mesmo. E aí, de repente, num milímetro exato, que parecia totalmente aleatório no meio do gráfico, a ação simplesmente para de cair. Bate num fundo invisível. Isso, bate nesse fundo e volta a subir como um foguete. E, assim, por que isso aconteceu? É porque tinha uma linha pontilhada ali. Uma linha que a esmagadora maioria dos operadores amadores nem sequer sabia que existia. É, e é esse tipo de movimento que faz as pessoas acharem que o mercado financeiro é, sei lá, manipulado por forças ocultas, sabe? Com certeza a galera adora uma teoria da conspiração. Mas na verdade é só matemática pura operando nos bastidores. O que pareceu um milagre para quem estava ali operando no escuro era, na real, um nível de probabilidade matematicamente calculado para quem tinha um mapa completo da coisa. E é exatamente esse mapa que a gente vai desbravar na nossa análise aprofundada de hoje. O foco aqui é a arte de extrair ordem desse caos absoluto que é a tela de uma plataforma de operação financeira, especificamente usando as notas sobre a configuração da plataforma Thinkorswim. E vale ressaltar que a missão aqui não é prometer uma bola de cristal para prever o mercado, né? Deus me livre, até porque isso não existe. A gente vai investigar como o uso, tipo, milimetricamente orquestrado das médias móveis exponenciais, as famosas EMAs, e a configuração certinha dos pivot points conseguem transformar um emaranhado aterrorizante de números numa tela num cenário claro de probabilidades. E olha, o mais intrigante dessa abordagem toda é que ela vai meio que na contramão de tudo o que a intuição de um iniciante dita. Como assim? É que a tendência natural de quem entra no mercado é querer mais informação, né? Mais confirmação o tempo todo. Mas a estrutura que a gente vai dissecar hoje prova que o verdadeiro ganho de vantagem competitiva exige uma eliminação brutal desse excesso. Nossa, e essa eliminação do excesso é tipo o primeiro grande obstáculo. Porque qualquer um que já clicou com o botão direito numa plataforma de trade moderna e abriu aquela aba de estudos ou indicadores sabe do que a gente está falando. É um cardápio infinito. Exato. O menu se desdobra numa lista com mais de, sei lá, 300 indicadores diferentes. É uma verdadeira paralisia por análise. Com certeza. Tem de tudo, né? Osciladores, bandas de Bollinger, nuvens de Shimoku, linhas MACD. A vontade instintiva da pessoa é ativar uns 10 indicadores diferentes para ter, entre aspas, certeza antes de colocar o dinheiro em risco. O que é um baita de um tiro no pé. Demais. É como ir num buffet livre gigante e querer colocar um pouco de cada comida no prato. Você termina com uma baita indigestão. O resultado prático no gráfico é uma tela ilegível, onde, tipo, um indicador manda comprar e o outro manda vender no mesmo exato segundo. O cérebro humano simplesmente não foi projetado para processar dezenas de variáveis conflitantes sob uma pressão financeira imensa. Aham. Quando uma tela pisca com 30 sinais diferentes ali na sua cara, ocorre um congelamento cognitivo. A informação, ela deixa de ser um guia e se torna a própria fonte da ansiedade. Fica impossível tomar qualquer decisão. Exato. E é por isso que a base de um sistema robusto precisa ser essencialmente uma folha em branco. Você adiciona apenas o que é estritamente necessário para validar uma tese estatística. E no caso dessas notas que a gente está analisando, a tese começa com a exclusão de tudo, focando primeiramente só nas médias móveis. E eles até mencionam a possível adição de um índice de força relativa, o RSI, mas só muito mais tarde, né? Isso, bem mais tarde. Primeiro, o arroz com feijão. Legal, mas mesmo reduzindo só para as médias móveis, a escolha precisa ser bem cirúrgica. E aqui o método não usa aquela média móvel simples que todo mundo conhece, mas sim a média móvel exponencial, a EMA. A famosa EMA. Pois é, e a grande justificativa da fonte para essa escolha é que a EMA atua de forma muito mais, eles usam um termo conservadora, o que, tipo, me levanta uma questão essencial.
por que priorizar o cálculo exponencial? De que maneira uma simples linha colorida no gráfico consegue agir com conservadorismo? É uma ótima pergunta. Então, a média móvel simples, ela pega um período, digamos, 10 dias, soma os preços de fechamento e divide por 10. Ponto. Todos os dias ali têm o mesmo peso. Certo. A EMA é diferente. O algoritmo dela atribui um peso matemático bem maior aos dias mais recentes. Ou seja, ela reage mais rápido ao que está acontecendo agora, no presente. Tá, mas se ela reage mais rápido, ela não deveria ser mais volátil em vez de conservadora? É aí que entra o paradoxo fascinante da coisa. O sistema que a gente está estudando usa a EMA de uma maneira que exige que o preço da ação faça um esforço real para tocá-la. Como a linha da EMA se move acompanhando o preço recente muito de perto, ela cria uma espécie de, como eu posso dizer, um campo de força invisível. Um campo de força. Isso. Para a ação encostar na linha em gerar um sinal de entrada real, o preço precisa sair daquela sua zona de conforto intradiária. Ele tem que viajar uma distância maior. Ah, entendi. Então ela funciona tipo um amortecedor de ruído. Porque a gente sabe que o mercado passa o dia inteirinho oscilando os centavos para cima e para baixo sem nenhuma direção real, né? Exatamente. São só os robôs de alta frequência trocando lotes ali. Então a EMA filtra isso. Perfeito, filtra mesmo. Porque o maior inimigo de um operador não é o mercado caindo, é o falso rompimento. Sabe aquela oscilação minúscula de 30 centavos que faz o iniciante entrar em pânico e vender a posição? Nossa, quem nunca? E aí, logo depois, a ação sobe $5 na sua cara. Pois é, a configuração específica dessa EMA atua como um filtro super rigoroso para isso. Ela exige que o movimento seja realmente significativo. Se a queda for só um ruído sem volume, o preço não viaja a distância suficiente para sequer tocar a EMA. Então, o operador fica ali protegido da sua própria vontade impulsiva de clicar no botão. Exatamente. A matemática segura o dedo nervoso. Bom, mas a mágica, ou melhor, a mecânica real do negócio, não acontece com só uma linha isolada, né? O que estrutura esse mapa completo é o que o pessoal chama de regra das 4 linhas. A regra das 4 linhas, um clássico. É um sistema visual de prazos distintos e todo codificado por cores. Tipo, a fonte é bem específica nisso. Primeiro, você mantém a EMA de 9 dias na cor azul, que já é o padrão lá da plataforma. Aham, a azulzinha. Depois, você adiciona uma EMA de 15 dias e muda a cor para vermelho. Uma terceira de 65 dias, que fica na cor dourada. E, finalmente, uma âncora colossal de 200 dias, pintada de branco. Azul, vermelho, dourado e branco. Isso. 9, 15, 65 e 200. Mas olha, eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui. Porque existem fóruns inteiros na internet onde a galera jura de pés juntos que a EMA de 20 dias é a única que importa. Ah, os defensores da média de 20. Tem os de 50 também? Exato. Tem quem defenda a de 50 com unhas e dentes. Então, se todo mundo tem meio que o seu número da sorte, escolher exatamente 9, 15, 65 e 200 não soa, tipo, um tanto arbitrário. Eu entendo totalmente o questionamento. Soaria super arbitrário se a gente não entendesse o que esses números representam no ciclo da vida real do mercado, sabe? Eles não são dígitos sorteados num bingo. Olha só, 9 dias de negociação representam quase 2 semanas inteiras de mercado aberto. Certo, porque não conta fim de semana. Exato. 15 dias marcam exatamente 3 semanas completas de fluxo de capital institucional. 65 dias equivalem a um trimestre certinho de negociação, que é exatamente o ciclo de balanços e relatórios de lucros das grandes empresas americanas. Caramba! Dias representa essencialmente um ano inteiro de mercado operante. Então, há uma ressonância direta com o relógio biológico do dinheiro institucional. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer, não é uma adoração mística pelo número 65. É o fato de que a linha dourada reflete a memória de preço de um trimestre inteirinho dos grandes fundos de investimento. Exato. É matemática baseada em tempo real de negócio. Mas olha, tem uma camada ainda mais profunda nisso. Qual?
A verdadeira força dessas 4 linhas específicas reside no ecossistema fechado que elas criam juntas. Todo o método de operação atrelado a esse mapa e as notas detalham 5 cenários diferentes de compra e venda. Tudo isso foi exaustivamente validado através de testes históricos em cima desses 4 prazos exatos. Entendi. Então, o sistema todo foi calibrado para essas linhas. Sim, o erro fatal do operador amador é justamente a falta de consistência. A pessoa entra numa operação usando a linha de 15 dias e toma prejuízo. Aí no dia seguinte, ela se irrita e muda para a linha de 20. Perde de novo, muda para de 30. Fica pulando de galho em galho. Totalmente. A disciplina inabalável de manter as linhas que dão suporte estatístico a um sistema comprovado é o que separa um profissional de alguém que está só rodando roleta num cassino. Bom, e uma vez que essas linhas trimestrais, anuais e semanais estão lá, traçadas bonitinhas no gráfico, a interpretação dela se torna puramente estrutural. É aquele conceito universal de suportes e resistências, né? Exatamente. O piso e o teto. Isso. Se as linhas coloridas estão abaixo de onde a ação está sendo negociada naquele segundo, elas agem como um suporte, um piso firme. Se elas estão acima, elas agem como uma resistência, um teto que vai exigir muita energia compradora para ser quebrado. É a gravidade do mercado funcionando na tela. Só que o material que a gente está analisando repete uma palavra de forma exaustiva quando fala disso. E a palavra é talvez. Bater no suporte da linha azul, de 9 dias, por exemplo, não é uma ordem cega de compra. Bater no piso indica apenas um nível onde talvez a probabilidade justifique uma entrada. E esse talvez é a palavra mais poderosa do vocabulário de um operador sobrevivente. Ela destrói completamente a arrogância da certeza absoluta. Faz todo sentido. E, observando toda essa construção visual de pisos e tetos, a sensação que eu tenho não é tanto de analisar finanças, mas de erguer um prédio mesmo, sabe? Como assim, prédio? Pensa nos candlesticks, aquelas barras verdes e vermelhas que marcam a variação de preço, como se fossem os tijolos e os cimentos soltos num terreno. Sem estrutura, eles são só material caótico jogado lá. Uma bagunça visual. Exato. Aí, quando as emas coloridas entram no gráfico, formam-se os pilares, as vigas de sustentação desse prédio. Temos agora os pisos e os tetos delineados. Mas o fato de existir um piso ali não significa que o prédio está pronto para ser habitado. Não mesmo? É aí que entra o talvez. Ele aponta que mesmo com a viga ali, você ainda precisa checar a planta baixa, ou seja, os critérios de validação das operações, para saber se aquela estrutura não vai desabar antes de você colocar o seu dinheiro nela. Nossa, eu gostei da analogia da construção, mas talvez a gente possa dar uma refinada nela de uma forma um pouco mais dinâmica. Opa, manda ver. Pensa nos candlesticks não como tijolos estáticos, mas como o próprio clima. Eles são a tempestade, o granizo, a força brutal do vento agindo ali em tempo real no mercado. Caramba, tenso, gostei. E as médias móveis exponenciais, elas são o telhado e as paredes de um abrigo. O telhado da linha dourada, por exemplo, não tem o poder mágico de impedir que a tempestade aconteça. Ele não controla a chuva de ordens de venda. Certo. O que ele faz é mostrar matematicamente onde um operador tem a maior chance de não se molhar. E esse funil psicológico é brilhante. Como ele funciona na mente da pessoa? Ele transforma aquele impulso emocional perigoso, o famoso, cara, eu tô sentindo que essa ação vai subir agora, em uma validação totalmente fria. O processo mental passa a ser: a ação está no meio de uma tempestade horrível, mas os critérios técnicos me mostram que ela acabou de tocar o teto do abrigo de 65 dias. Isso me dá a permissão estrutural para operar. A emoção sai do banco do motorista. Exatamente. A matemática assume a direção. O que nos traz de volta àquela nossa cena de abertura do caso da Nvidia. Porque, olha, o telhado e as paredes das emas são ótimos quando eles estão por perto, visíveis ali na tela. Mas o mercado frequentemente gera anomalias absurdas. Ah, os famosos cisnes negros. Pois é. Tem momentos em que o preço sofre uma explosão de euforia ou um colapso de pânico tão bizarro que a ação simplesmente viaja para longe de todas as médias móveis. O preço despenca num abismo gráfico onde não existe linha azul, vermelha, dourada, branca.
nada para segurar a queda. É o vácuo total. Sim. E estar nesse vazio é a definição exata de operar às cegas. E é para cobrir essa enorme falha de segurança que os pivot points entram em cena, né? É. Quando o preço escapa da órbita gravitacional das médias móveis, a grande maioria dos operadores simplesmente congela ou age por puro desespero instintivo. Vende tudo a qualquer preço. Isso. Mas os pivot points, ou pontos de pivô, eles são redes de segurança calculadas para onde o preço ainda não foi. Ao contrário das médias, que seguem o preço retrospectivamente, os pivot points utilizam a matemática das sessões anteriores para projetar o futuro. Peraí. Projetar o futuro. Isso soa perigosamente próximo de vidência ou bola de cristal, não acha? Como essa matemática funciona na prática? O termo assusta, mas não tem magia nenhuma, é uma projeção puramente algorítmica. O sistema pega 3 dados imutáveis do período anterior, digamos do dia anterior ou da semana passada. Quais dados? Ele pega o preço mais alto atingido, o preço mais baixo alcançado e o preço exato de fechamento daquele período. Com esses 3 pilares de dados empíricos, uma fórmula matemática super simples calcula onde as próximas linhas de exaustão e de defesa provavelmente vão estar localizadas no dia de hoje. Então as linhas já nascem ali. Exato. A plataforma desenha essas linhas antecipadamente. Elas estão lá desde o momento em que o mercado abre, estática, só esperando o preço chegar. Visualmente, as notas apontam que a distinção também é crucial, né? Enquanto as médias móveis são aquelas linhas contínuas e imponentes, a instrução é configurar os níveis de pivô para aparecerem como linhas pontilhadas. Isso é fundamental para a organização cognitiva. Sim, e tem um detalhe de sistema que a fonte deixa muito clara na Thinkorswim. Você precisa ativar explicitamente as funções lá nos menus para mostrar o traçado, mostrar os balões de preço e exibir os títulos de cada linha calculada. Porque se não ativar, vira uma confusão. Exato, evita a confusão cognitiva. No momento de estresse agudo, tipo o mercado derretendo, o seu cérebro precisa diferenciar imediatamente uma EMA de 15 dias de um suporte de pivot point apenas pelo formato da linha, no bater de olho. E a precisão dessas linhas pontilhadas, quando a gente vê na prática, é algo simplesmente formidável de se testemunhar. Voltando àquele caso da NVIDIA que a gente comentou no começo, é o estudo de caso perfeito do porquê o amador perde dinheiro enquanto o institucional lucra. Conta mais, como foi aquela dinâmica? A NVIDIA estava despencando vertiginosamente, né? Se alguém olhasse só para as médias móveis, ia jurar que o preço ia a zero, porque não tinha nenhum fundo visível ali perto. Parecia o fim do mundo. Parecia. Mas então, a queda para abruptamente ao tocar exatamente, quase que no milímetro, um nível de suporte pontilhado de um pivot point. Em seguida, o preço reverte de forma agressiva para cima. E essa nova subida só é interrompida quando a ação colide com outra linha pontilhada, que agora era um nível de resistência superior. Um teto de pivot point. Isso. E nesse teto pontilhado, quem entendia a estrutura e tinha o gráfico bem configurado, pôde abrir uma posição vendida, lucrando com a nova queda nos 5 minutos seguintes. Que loucura, quer dizer, o amador vende em pânico no fundo do poço, achando que a empresa quebrou, exatamente no segundo em que o preço atinge o suporte do pivô. Ele entrega o dinheiro na mínima do dia. E enquanto isso, quem domina essa estrutura já deixou uma ordem de compra posicionada ali na linha pontilhada, sabendo que, estatisticamente, a agressividade da venda ia encontrar um muro de contenção de concreto armado. Perfeito. É um mapa invisível revelado. Mas espera um pouco. Deixa eu fazer uma provocação. Chamar isso de projeção do futuro não é meio perigoso? No fundo, isso não é apenas uma gigante profecia autorrealizável? Como assim? Pensa comigo. Se todos os algoritmos de Wall Street são programados para executar ordens usando exatamente essa mesma fórmula matemática de máximas e mínimas do dia anterior, a ação não para de cair por conta de uma barreira invisível real. Ela para porque os robôs foram todos codificados para comprar no mesmo milissegundo em que aquele nível numérico específico é atingido, né? Olha, essa é uma observação fenomenal. Sim, absolutamente. É uma imensa profecia autorrealizável, orquestrada por algoritmos, mas a questão vital aqui para quem está escutando é, isso importa? Acho que para quem quer lucrar, não. Exato. Se um trem de carga institucional gigante vai mudar de direção exatamente naquele ponto numérico, o trabalho do operador não é ficar debatendo filosofia de mercado com a tela.
O trabalho dele está posicionado no vagão certo antes que o trem acelere. Aham. Entrar na onda. O Pivot Point é a ferramenta que permite ao operador meio que ler o código-fonte da programação dessas máquinas, sabe? Mapeando os exatos gatilhos ocultos da mecânica de fluxo de ordens. É estar ciente de uma física de mercado que 90% dos amadores simplesmente desconhece. O que nos leva ao grande princípio unificador dessa jornada inteira de telas coloridas e configurações obscuras que a gente está falando. O objetivo monumental de desenhar médias exponenciais e calcular pontos pontilhados é, em essência, a construção daquilo que a fonte chama de um prédio de probabilidades. Exato, o termo é ótimo. É afastar-se do jogo de azar, daquela mentalidade de cassino, e entrar de cabeça no reino do gerenciamento estatístico. E a metáfora mais cristalina do texto para explicar a mentalidade necessária para operar esse sistema vem direto das mesas de cartas. O pôquer, especificamente o Texas Hold'em. A conexão com o Texas Hold'em é simplesmente perfeita. E por quê? Porque ela destrói de vez a falácia da garantia. O ser humano tem uma aversão muito profunda à incerteza, né? A gente quer ter certeza de tudo. Isso. Quando um sistema técnico é montado, a esperança infantil da pessoa é que o sistema acerte 100% das vezes. O pôquer entra para ensinar que a vitória e o lucro não vêm da ausência total de falhas, mas do peso da probabilidade a seu favor ao longo de centenas de repetições. Pensa só numa mesa de pôquer. Alguém recebe um par de ases na mão inicial. É a mão dos sonhos. Matematicamente, contra qualquer outra mão aleatória, esse jogador é o favorito absoluto antes mesmo das 3 primeiras cartas comunitárias serem viradas na mesa. A estatística está pesadamente a favor dele. Com certeza. Mas a pergunta é, segurar um par de ases garante que a pessoa não vai perder o dinheiro apostado naquela rodada específica? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Alguém segurando umas cartas terríveis pode acabar formando uma sequência super improvável lá no final. Um par de ases às vezes é esmagado. Mas a longo prazo, se um jogador apostar num par de ases 1000 vezes seguidas, o saldo final vai ser esmagadoramente positivo. E aí que entra o gráfico. As 4 emas e os pivot points são literalmente o par de ases do gráfico financeiro. Adorei o par de ases. Eles não imunizam ninguém contra o acaso selvagem do mercado. Sempre pode vir uma notícia do nada, mas eles garantem que a cada clique de compra ou venda que você dá, a matemática esteja jogando junto com você e não contra suas chances. E é precisamente no momento em que o par de ases perde que o sistema separa os profissionais dos apostadores compulsivos, não é? Totalmente. Porque por trás de toda a probabilidade visual, existe a regra inquebrável do gerenciamento de risco. Se a operação baseada na poderosa EMA de 65 dias começar a falhar, olha, ela vai falhar em algum momento. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Quando isso acontece, o imperativo é sair da posição imediatamente. É aceitar o erro e cortar a perda antes que um arranhão de leve se torne uma hemorragia letal na sua conta de investimentos. A fonte destaca que dominar a leitura do mercado exige prática, claro, de 10 a 20 minutos diários de interpretação dos gráficos, mas a habilidade de aceitar a perda exige um domínio emocional brutal. E é aí que o bicho pega, né? A teoria do corte rápido de perdas é linda quando dita assim num ambiente calmo. A dopamina de uma operação vencedora faz qualquer um se sentir um gênio matemático incontestável. Ah, o ego vai lá no teto. Vai. Mas como é que a mente humana reage quando a probabilidade resolve testar o sistema consecutivamente? Tipo, imagina que um operador vê o preço tocar a linha branca de 200 dias, o suporte mais forte de todos. Todos os indicadores se alinham ali. O par de ases está na mão, operação iniciada. E aí? E aí, num piscar de olhos, surge uma notícia ruim lá do outro lado do mundo e o preço despenca, quebrando o suporte. A perda é assumida, beleza. Na hora seguinte, outro sinal perfeito aparece, outro par de ases. O operador entra de novo e toma um segundo impacto destrutivo. O emocional já começa a tremer. Na terceira falha seguida,
A dor psicológica de estar, tipo, certo matematicamente e perdendo dinheiro na prática cria uma urgência corrosiva na cabeça do cara. A mente grita, eu vou dobrar a aposta para recuperar o que eu perdi hoje. É o famoso revenge trading, operar por vingança. Como que um monte de linhas coloridas ajuda alguém que está prestes a implodir financeiramente num ataque de fúria cega? É a pergunta de $1 milhão, mas a resposta é que elas ajudam criando uma barricada física e lógica contra o cérebro límbico da pessoa. Uma barricada visual. Isso. O desespero humano em recuperar uma perda ignora totalmente o contexto. Quando a vontade de operar por vingança toma conta, a pessoa vai querer comprar em qualquer lugar no meio do nada, justificando para si mesma que a ação, já caiu demais e agora tem que subir. Nossa, o famoso já caiu demais. Pior ilusão. E é exatamente aqui que aquele ritual meticuloso de manter o gráfico limpo, com apenas as emas e os pivot points, salva a carreira do operador. O instinto grita para ele comprar dobrado, mas os olhos dele olham para o mapa estrutural e veem que o preço está tipo flutuando num vazio absoluto. Não tem suporte. Não tem. Não há linha dourada perto. Não há suporte pontilhado no radar. O gráfico essencialmente diz para ele, olha, não tem chão nenhum aqui. A gravidade vai te esmagar. A clareza visual constrange a emoção. Que fantástico. É infinitamente mais difícil cometer um suicídio financeiro quando o mapa iluminado na sua frente está provando, com números frios, que as chances de sobrevivência naquele milímetro ali são nulas. Ou seja, o operador é fisicamente e visualmente forçado a abaixar as mãos e sair da frente da tela. E isso nos leva à verdadeira revelação de tudo que a gente destrinchou aqui hoje. É o momento do resumo. Exato. O domínio de um software de operação, como o Thinkorswim, não é sobre aprender a usar ferramentas obscuras para prever saltos de lucro irreais. É sobre sobrevivência. A gente viu como é vital escapar daquela armadilha sufocante dos mais de 300 indicadores inúteis que apenas geram paralisia analítica. O buffet de indigestão. Isso. A gente entendeu como canalizar o foco exclusivamente para estruturas que constroem vantagens probabilísticas tangíveis. As médias móveis exponenciais alinhadas aos ciclos reais do mercado de 9, 15 e 65 dias e a imponente barreira anual de 200 dias. E a rede invisível, claro? Com certeza. Descobrimos a engenhosidade matemática por trás dos pivot points, que é essa rede de segurança calculada, com máxima, mínima e fechamento, projetada para segurar o preço quando as métricas tradicionais falham. Mas, muito além da matemática, acho que a gente percebeu que a real função desse mapa colorido é servir como uma âncora fria e impassível. Uma âncora que prende na realidade. Projetada para amarrar o investidor à realidade estatística e impedir que o desespero emocional impossível devore todo o capital dele num dia ruim. Ela é evolução natural, né? É a passagem de um operador reativo e movido a pura adrenalina para a mentalidade de um gestor de risco sistêmico. Construir esse edifício de probabilidades, andar por andar, exige aceitar que a vitória não está naquela capacidade inalcançável de adivinhar o futuro do mercado. Até porque ninguém tem bola de cristal. Exato. A vitória está na precisão implacável de aplicar uma resposta pré-testada para cada cenário possível, com a disciplina de quem sabe que a verdadeira batalha não é contra os números piscando na tela. A batalha real é contra os próprios instintos sabotadores da mente humana. Brilhante. Contudo, e aqui eu quero deixar uma semente para quem está ouvindo a gente, ver o quão fundamentais e previsíveis são essas regras visuais e matemáticas, amplamente respeitadas por pessoas operando de suas casas e fundos em todo o planeta, levanta uma pulga atrás da orelha muito interessante. Ih, lá vem a provocação. Pensa comigo. Peguemos a poderosa linha EMA de 200 dias. Se o mercado inteiro sabe que ali é uma zona sagrada de compra e a inteligência artificial continua evoluindo exponencialmente, o que acontece no exato momento em que exércitos de algoritmos autônomos de Wall Street passarem a antecipar agressivamente essas reações humanas em escala global? Eles vão se adiantar. Pois é, eles não vão esperar o preço tocar a linha branca de 200 dias bonitinha. Eles vão disparar compras massivas milissegundos antes, sequestrando o movimento para eles mesmos, não deixando a sardinha entrar.
Diante dessa guerra computacional de hipervelocidade, será que num futuro muito próximo a habilidade mais vital de um operador não será aprender esses padrões de suporte e resistência, mas sim adquirir a genialidade de desaprender as exatas regras que treinaram todo o resto do mercado global a obedecer cegamente? Nossa, isso daria um outro mergulho inteiro. Fica aí. Algo profundo para se pensar na próxima vez que alguém abrir um gráfico cheio de linhas coloridas.